As eleições do segundo turno, as eleições gerais de 2022, o nosso balanço geral é de tranquilidade, né? Foram eleições muito tranquilas, onde de fato nós tivemos assim grandes surpresas no que se refere ao comparecimento dos eleitores. Então nós tivemos mais eleitores que compareceram no segundo turno do que no primeiro turno, o que se deve também à facilidade da votação, né? Foi uma votação mais rápida, votação em apenas um candidato, então certamente isso aí estimulou as pessoas a estarem presentes, o que não aconteceu no primeiro turno, onde a quantidade de filas, né? Às vezes a insalubridade de alguns locais de votação resultou então até mesmo na desistência do voto. Então no segundo turno tivemos um comparecimento maior, ou seja, uma abstenção menor do que no primeiro turno, o que resultou aí numa tranquilidade da eleição e também não tivemos grandes problemas como, por exemplo, troca de urnas ou funcionalidade de alguma situação da Justiça Eleitoral. Essa tranquilidade também se refletiu em relação às ocorrências? Foi também tranquilo nesse sentido? Foi sim, na Zona 105 nós não tivemos nenhuma ocorrência de grande porte ou de relevo que venha a merecer atuação policial, e na Zona 22 tivemos notícias de que tivemos algumas ocorrências, mas todas foram solucionadas no tempo, no modo, né, de acordo com aquilo que prevê o nosso Código Eleitoral, e agora vamos dar prosseguimento à fase pós-eleição, né, que é exatamente julgar eventuais recursos, processos que as coligações tenham ingressado ou até mesmo pessoas que tenham porventura cometido algum crime nesse período eleitoral. Diferente do primeiro turno, que houve um grande derrame de santinhos, nesse segundo turno a gente via alguns, mas bem numa quantidade bem menor do que no primeiro turno. Isso também se deve às autuações que foram feitas em relação a esse crime eleitoral que ocorreu no primeiro turno? Sim, o derrame de material publicitário, né, dos famosos santinhos, né, além de ser um crime eleitoral, é também um crime ambiental, né? Porque nós vimos a nossa cidade de Balsas extremamente poluída visualmente em relação ao primeiro turno, que nós não vimos no segundo. Se deve tanto à atuação das forças de segurança, né, que de fato coibiram esse crime, e também da Justiça Eleitoral, mas também se deve ao fato de ser uma eleição presidencial, ou seja, um pouco mais distanciada, digamos assim, dos políticos a nível regional. Então, o que não estimulou também uma propaganda político-partidária mais acirrada com esse derrame de material. Foi feita toda uma organização, uma logística em relação às urnas serem levadas a todos os locais de votação, já que Balsas é o maior município em extensão territorial. Essa organização foi fundamental para que todos da cidade, tanto da zona rural quanto da zona urbana, pudessem exercer o seu direito ao voto. A Justiça Eleitoral, nós trabalhamos com um planejamento que antecede a eleição aí no período de 2 anos. Então, a partir de agora, depois que a gente fizer a diplomação dos eleitos, nós começamos, por exemplo, um processo de planejamento para as eleições municipais. O que significa isso? Significa que a gente estuda a territorialidade, as vias de acesso, nós estudamos o comportamento do eleitor, ou seja, quantos eleitores foram votar naquela sessão, qual sessão que foi tumultuada, nós vamos verificar as atas que os mesários colocaram, porque com os registros, né, das principais situações que ocorreram no dia da eleição, a fim de que a gente inclua isso em um planejamento de logística para garantir a tranquilidade da eleição. Então, nessa agora também, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, a gente já havia organizado toda essa logística e foi o que de fato funcionou. Eu mesmo estive inspecionando algumas sessões eleitorais na zona rural de Nova Colinas, povoado Vargem Grande, que fica distante de Nova Colinas, 35 quilômetros, né, já fica próximo aqui da estrada que vem para Balsas. E aí nós vimos que a capilaridade da justiça, né, que chega de fato a todos os grandes rincões, e nós vimos também que o eleitor ele tem a vontade, tem o desejo de contribuir com o país, porque ele compareceu maciçamente às urnas eletrônicas.